Olá, meus caros. Eu vou fazer aqui esse vídeo porque a live que eu falei sobre o JA realmente ficou ruim demais. Estou tendo alguns probleminhas com a internet e agora eu vou ter que fazer vários vídeos em vez de lives até resolver isso. Então vamos novamente falar sobre esse assunto do JA que parece que saiu do armário. Bom, segundo um site, TV Foco, e também o que eu andei pesquisando através desse site, examinando exatamente lá o Instagram do JA, dá a entender que ele se revelou mesmo, que ele saiu do armário. Pois ele fez uma postagem onde ele está com uma foto, meio que sem camisa, próximo de um rio ou de um lago, sei lá o quê. E ele fala ali que agora ele está liberto, que agora ele está livre, que ele não tem mais receio de nada, o que importa é que Deus sabe o coração dele, quer com ele e tal. Aí fui ver nos próprios comentários da postagem dele, muita gente saudando ele, inclusive pessoas ligadas ao movimento, vamos dizer assim, LGBTQI, lésbicas, um casal de lésbicas dizendo que apoia ele, ele vai lá e comenta, inclusive, dizendo, muito obrigado, também amo o trabalho de vocês, ou melhor dizendo, amo vocês, e é isso aí. E depois chega até um comentário dizer que agora vai virar moda as celebridades gospel saírem do armário. Aí a outra responde, o que que tem? Mais vale ele revelar que é do que enganar. E ele responde também, então ficou claro que possivelmente é isso mesmo, ele saiu do armário, ele possivelmente ou gosta de meninas e meninos, como já dizia Renato Russo na música, ou gosta só de meninos. Pouco importa do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, a privacidade dele, a vida dele, com quem ele anda, a sua orientação sexual. Agora, do ponto de vista do evangelho, a gente vê que realmente é complicado, porque a Bíblia condena, assim como qualquer outra prática. Adultério, homossexualismo, lesbianismo, sodomia, feminismo, né? Ou os que são efeminados. Mentira e por aí em diante, tudo é pecado. E a gente tem visto ultimamente ser quase que uma moda mesmo, muitas celebridades se revelando. Recentemente o filho da Exla. Claro que não é uma celebridade, mas é filho de uma celebridade. Parece que já teve, não me recordo agora, mas parece que já teve algumas celebridades mesmo do mundo da música gospel que já se revelaram. Tem outras que a gente percebe assim diretamente. E por aí vai. Eu já comentei em vários vídeos que eu fiz que às vezes de optar entre música gospel e rock and roll, eu prefiro rock and roll. Porque por mais que o rock and roll seja diabólico, seja de gente drogada, seja de gente promíscua, a gente sabe que o camarada é. A gente sabe qual é a intenção da música. Diferente desse mundo gospel, que aparentemente fala de Deus, que é tudo de Deus, mas a vida deles é totalmente desregrada do ponto de vista do evangelho, e pior ainda, eles fazem música comercial. Tanto é assim que eles utilizam até paródia. Eles pegam uma música famosa do mundo secular e colocam uma letra gospel em cima e fazem de bomba. E todo mundo vai, principalmente os jovens, que não têm discernimento de Deus das coisas. O profeta Amós já dizia que Deus nem ouve o som, o ruído dessas músicas. Então, como diz a Bíblia, oxalá seja frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, mais vale ser tudo ou nada. Pois, pelo menos se sabe que a pessoa é nada, a pessoa é tudo, do que ser hipócrita. Ser cristã, mas não levar as pautas cristãs. Ser cristã, mas não fazer na prática aquilo que Jesus ensinou. Então, nós vivemos um tempo bastante complicado. Essa é a grande realidade. Veja só. No mundo gospel, essas bombas, cada vez mais. No mundo secular, político, nem se fala. E a política misturada com a religião. E as pataquadas todas desses religiosos
desses idólatras, fanáticos. Nós estamos vivendo realmente um tempo de esfriamento espiritual. Por mais que se preza por tanto avivamento, descendo de avivamento, não sei o que, avivamento de dinheiro, só isso. Espírito Santo, nada. Porque o Espírito Santo, ele não está em obra da carne, em espírito carnal, o espírito do engano. O Espírito Santo não engana ninguém. O Espírito Santo, melhor dizendo, não está onde existe o engano. Curioso é que eu estava vendo um vídeo sobre Caio Fábio. O Caio Fábio estava sendo entrevistado por uma pessoa que vem a ser gay. E essa pessoa perguntou já de imediato, no início da entrevista, ao Caio Fábio o que ele diria sobre gay, sobre se gay vai para o céu. O Caio Fábio afirma que Deus não vai olhar para a questão gay ou homossexual, mas sim pela sua intenção, pela transparência, pela sinceridade dos corações, e que Deus vai salvar. Olha, isso é muito pernicioso, porque a gente não sabe quem Deus vai salvar e quem Deus não vai salvar. As únicas pessoas que vão saber, ou que sabem, é a pessoa que morre e a própria pessoa divina, da Trindade, Deus. Ou se for no arrebatamento, aquele que for arrebatado, e o próprio Deus. Então a gente não pode julgar, porque, por exemplo, eu creio que o Senhor pode sim salvar lésbicas, prostitutas, como foi Maria Madalena, ou melhor dizendo, a mulher adúltera, que tem uma divergência, um diz que não é a Maria Madalena, aquela que Jesus disse vai, não peques mais, outro já disse que é, enfim, existem várias teorias. Então, veja bem, eu creio que o Senhor vai salvar várias pessoas, mas desde que elas se arrependam. Do contrário, vai ser difícil, porque o Evangelho é arrependimento. E o Caio Fábio diz de antemão, porque ele também tem filhos homossexuais, pelo menos só tem um agora no momento. O outro que tinha faleceu até era namorado do Gladstone, que é um que criou a comunidade evangélica para os gays, vamos dizer assim. Acho que é a Igreja Metropolitana. Esse, acho que era Marcos Gladstone, que era inclusive bispo da Universal. Então o Caio Fábio disse que tudo bem, tá tudo ok. Olha, o evangelho está sendo pregado. Não é só flexibilizar, é, vamos dizer assim, colocar uma anarquia. É irmos para um outro extremismo. Existia até muito tempo atrás uma certa dificuldade de muitos compreender o evangelho exatamente por um extremismo ultraconservador, do conservadorismo. Existe hoje em dia outro extremismo, o do liberalismo total, do libera geral. Não tem mais pecado. Outrora, isso inclusive eu ouvi falar de alguém que estudou na Católica e que é um grande filósofo, Leandro Carnal. Outrora, Igreja Católica, até a Igreja Evangélica quando surge, ou Protestante quando surge, ali da Reforma, se pregava muito sobre o inferno, tudo ia levar ao inferno, tudo ao inferno. Todo mundo tinha medo do inferno. Hoje em dia ninguém tem mais medo do inferno, porque acha que todo mundo está salvo, que não existe inclusive o inferno, que não existe inclusive o diabo. Então inverteu tudo. Esse é o grande problema. O problema é de você condenar todo mundo ao inferno do mesmo modo e dizer que todo mundo vai para o céu. Porque não é bem assim. Jesus disse claramente, muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus disse claramente, a porta é estreita, o caminho é apertado, que leva aos céus. Muitos vão para a porta larga e pelo caminho largo. E aí, como é que fica essas sentenças, essas frases de Cristo? Essas afirmações do Filho de Deus? Não se encaixa nesses dois polos antagônicos extremistas. Então, veja que o buraco é mais lá embaixo. Ah, o JA se revelando. Saiu do armário, o fulano de tal. Inclusive, aquela Araújo, que era cantora, que vazou ela aí brigando com o namorado, parece que fumando droga, aquela coisa toda, que até o Caio Fábio defendeu. Essa saiu em defesa do JA. Mas esse mundo gospel é perverso.
Não tem nada de cristianismo ali, tem de dinheiro. São pessoas que se corromperam e se deixaram se corromper, melhor dizendo, por conta do dinheiro. Então, qualquer escândalo advindo dessa turma não é nenhuma novidade. Porque eles não levam o evangelho. Eles levam uma máscara, um rótulo. Como foi Jacinto Manto, tão saudado pelo grande Davi Miranda Neto, o sucessor do Davi Miranda, porque eles querem fazer outra perversidade aí nessa instituição. Eles acham que Davi Miranda, se colocar o mesmo nome, vai dar certo. Vai existir um novo Davi Miranda. Não vai existir. Porque a fé não é a mesma. Então, o grande Davi Miranda Neto apoiando Jacinto Manto. Tá aí no Instagram. Eles tentam censurar a verdade, que até o mesmo colocou no Instagram que ia convidar ele para Deus e Amor. Eu não duvido que em breve ele estará mesmo fazendo piadinha em cima do público da Deus e Amor. E esse Jacinto Manto, que é outra vergonha para o evangelho, estava lá dando uma entrevista com o Bial, junto com aquela Priscila Alcântara, só falando besteira. O Bial ateu estava mais certo, estava mais no evangelho que os dois. Porque é só loucura. Essa é a grande verdade. Como essa cantora aí que eu citei, a tal da Araújo. Ah, Deus perdoa, Deus salva. Sim, claro, se arrepende, claro. Mas só que a conduta que eles têm passado, o exemplo que eles têm dado, realmente é vergonhoso. Não traz nenhuma salvação para ninguém. O próprio JA foi visto aí, não faz muito tempo, 3, 4 anos, dentro de um carro, bebendo, falando palavrões, brincando com a língua estranha, e com meninas e fazendo um dia de festa. Esse evangelho aí dos adolescentes, das baladas gospel, da putaria gospel. Me perdoe a expressão, aqueles que não é para ouvir isso, mas é a grande verdade. E está vindo em todas as instituições essa pegada de evangelho coaching, evangelho não sei o quê, evangelho não sei o quê. E vamos para o extremismo do amor de Deus. Eles só ficam pregando amor, vocês já perceberam isso? Eles só pregam amor, eles não pregam que Deus é justiça. Se de um lado existe um erro crasso de só pregar que Deus é justiça, que Deus castiga, que Deus coloca para o inferno, que é outra coisa, do outro lado também tem um erro, que é dizer, não, Deus é amor, Deus perdoa, não, é equilíbrio. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é paz, mas se não se arrepender, Deus é guerra. Deus é salvação, mas se não se arrepender, é perdição. Porque Deus não poupou nem seus anjos, não poupou nem Satanás. Por que ele iria poupar-nos? Se Deus não poupou nem aquele povo na época de Noé, só poupou Noé e seus filhos. E ainda dentro da própria família de Noé tinha pecado, porque o filho de Noé, Cã, viu as vergonhas do seu pai, zombou da nudez do seu pai e foi castigado, amaldiçoado. Então, nós temos que analisar as coisas. Se dentro dos próprios apóstolos de Cristo nós tínhamos um que se perdeu, foi Judas. E aí? Como que não existe perdição? Como que não existe inferno? Como que não existe castigo de Deus? E demônios? Porque é castigo de Deus para eles virarem demônio, que antes eles eram anjos. Então tem que examinar a Bíblia para não cair nesse evangelho falso. Esse evangelho de dinheiro, de comércio, de show business que criaram, principalmente para a juventude que não tem vontade de ler a Bíblia, é preguiçosa, que nunca foi de bom testemunho dentro da casa do Senhor, sempre levando tudo na brincadeira, em namoros, e beijinho daqui, beijinho de lá, abraço e suruba e tudo. Me perdoe a expressão, mas a gente tem que dizer assim mesmo, para ver se alguns vejam a verdade. Que é lamentável. Eles pintam e bordam e não acontece nada. Então esse é o meu comentário sobre esse episódio aí do JA. E eu creio que vai ser uma moda mesmo, vai ter várias gente aí, porque isso também já é pregado pela própria mídia. Por isso que JA e tantos outros celebridades, esse JA participava do programa do Raul Gil, dos Jovens Talentos, aqueles programas que tinha lá. Porque a mídia prega, não, tem que aceitar os gays, os pais têm que ser mais flexíveis, aquela coisa toda, tem aquela pregação. Então eles, para de alguma maneira ter fama, tá o seu nome em evidência, ficam dizendo, não, agora eu
saí do armário, agora eu sou assim, eu sou assado. Os artistas também saindo do armário, atores e atrizes, que a gente até pensava, meu Deus do céu, que mulherona, que homem, deve ser pegador, deve ser isso, deve ser aquilo, vai ver pegador do outro sentido, né? Com todo respeito, mas é brincadeira. Estou falando principalmente esse aí, do mundo evangélico. Aliás, tem até atores e atrizes que são cristãos e são lésbicas ou gays. É claro que Deus é que diz quem que será salvo, quem não será. Mas o ato, a conduta é equivocada à luz do evangelho. Tem que abandonar o erro. Pode ser abandonado na última hora? Pode. Deus concedeu o perdão na última hora? Pode. Não duvido. Mas é bom a gente não brincar. E por outro lado, tem se visto muito filhos de pastores, filhos de cantores, gente conhecida do mundo gospel, gente conhecida da igreja, ou filhos, no caso, que até aprenderam o evangelho, realmente saindo do armário. Isso também é perverso. Parece algum castigo de Deus, alguma falha, talvez na educação dos pais. Bom, parece para a gente que pensa de fora. Só Deus que sabe, né? Ok? Não visa aqui atacar a honra de JA, qualquer um que eu mencionei aqui, que a gente agora tem que dizer assim, porque senão, isso, é aquilo, aquilo outro. Não tem nada. Aqui é liberdade de expressão. Meu pensamento é esse, eu falo. Eu não estou aqui para me vender. Eu não falo o que eu falo por conta de dinheiro, que eu até não ganho de YouTube. Ganho uma vez ou outra. Eu falo porque eu penso dessa maneira. Ok? Deus abençoe, nos livre, nos guarde e oremos para que Deus tenha misericórdia desses grandes homens, mulheres, famosos, celebridades do mundo gospel, porque está cada vez ficando mais feio. Já tivemos o tal do Taleco, dizendo que ele era o maior cantor do mundo, né? Desse mundo aí. Nós já tivemos casos de Flor de Lis, escândalo mais escândalo, só que a gente não pode desanimar, não pode olhar. O escândalo é necessário acontecer, mas ai daqueles que trazem o escândalo, porque isso atrapalha o evangelho. Você que é um pregador sincero, você que é um cantor, uma cantora sincera, uma pregadora sincera, tem essas referências aí. Os ímpios vão dizer, evangélico, é isso, tem lá um desejo reprimido, tá. Vão julgar exatamente, não é pelo todo, é por algumas referências erradas de famosos que só têm a tendência de envergonhar o evangelho e não de pregar. E o interessante é que eles colocam Deus, não, Deus me aceita assim, Deus me aceita assim. Claro, tem gente que não entende. Deus permite nós pecarmos. Deus permite. Ele permite nós semearmos. Mas também permite a colheita dessa semente. Se for má, vai ser má a colheita. Se for boa, vai ser boa a colheita. É isso que muitos não entendem. Porque Deus permite não quer dizer que Deus está se agradando. Não é porque Deus permite, não quer dizer que Deus está aprovando ou que nós estamos salvos. Pensai sobre isso. Abraço e até uma próxima.